Nossa célula de hoje, hoje é dia, que dia é hoje mesmo? Não. 9 de março de 2022. A gente está aí nesse contexto aí de guerra e tal, e hoje o tema tem até a ver com isso, numa pegada mais ampla, assim. Vou fazer só uma oração antes da gente começar. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer, Deus, por essa noite, te agradecer, Pai, pela tua presença neste lugar, porque eu sei que o Senhor já está aqui, Deus. Quero te agradecer, Deus, pela tua palavra. Quero te agradecer, Deus, pelo teu amor. Te agradecer, Deus, e pedir que o Senhor possa falar com os nossos corações essa noite. Trazer direção para as nossas vidas, Senhor Deus. Trazer direção para o nosso caminhar, Deus, para o nosso dia a dia, para cada momento, Senhor Deus, que nós vivemos, para as nossas decisões. Deus, para os perrengues que a gente passa, Senhor Deus, para as dificuldades, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque até mesmo nas dificuldades, e principalmente nelas, Deus, é que a gente tem a chance de aprender durante o processo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a caminhar, Deus, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que essa noite, Deus, possa falar com a gente, Deus, na sua palavra, nos ensinando esse caminho. Em nome do Senhor Jesus. Pessoal, normalmente a gente faz uma dinâmica assim, na célula, e tem uma que é muito comum a gente fazer, e eu acho que é uma boa para a gente começar, que é a gente falar sobre o ponto alto e baixo da nossa semana. Né? E é bom porque sempre, como é toda semana a nossa célula, né? Aí a gente vai fazendo esse balanço e até estimula a gente a falar sobre o que foi de bom nessa semana, né? O que foi de bom, porque às vezes a gente, quando está passando por uma situação complicada, a nossa tendência é não enxergar outra coisa, né? Quando acontece alguma coisa assim que está permanentemente na nossa frente, assim, é difícil você enxergar de uma outra perspectiva. E é bom a gente ter esse momento. Então, eu vou começar, e enquanto vocês tentam lembrar aí, e enquanto eu tento lembrar também. Eu começo. Ah, então vai. Então vai. Você não vai começar, então. Meu ponto alto foi a celebração. Ah, é verdade. Né? Celebração Europa. Foi muito, muito boa. Senta aqui perto. Aqui, amor. Só para a gente gravar melhor o áudio. Ah, sim. E Celebração. trouxe de volta. Eu também sempre tive essa coisa no meu coração, sabe, Mateus? De pregar o evangelho nas nações, sabe? De ajudar. A gente aqui em Portugal não parece, mas tem muita gente precisando de ajuda, muita gente passando necessidade, muito imigrante, muito português também, enfim, tem muita gente. Dá um jeito de você aparecer aqui, Ana. Ah, meu Deus. Na tela. Então, assim, então eu sempre tive isso no meu coração e foi muito bom, porque acendeu muito isso, assim, novamente em mim, né? Então, esse foi meu ponto alto. O meu ponto baixo foi não ter conseguido ainda iniciar uma atividade física certinha, porque isso, para mim, quando a gente chega nos 50, a gente não pode dar mole com essas coisas, não. A gente tem que fazer, senão... E aí até uma questão de saúde mesmo. A Sandra questão de sente muita saúde. falta. Então, eu preciso muito voltar a fazer atividade física, fazer alguma coisa. Vou botar você do lado de cá para você ficar olhando para mim. Pronto, acabei. Não, o ponto alto da minha semana também foi a celebração, né? Com certeza, com certeza. E que foi um momento muito, muito importante, assim, para a gente. Eu já compartilhei aqui um pouco. É sempre bom, né? Foram palavras muito, muito ricas, assim, né? E o ponto baixo, o ponto mais baixo, assim, nem sei. O que foi? Muito baixo para você? Não sei. É uma coisa assim. Assim, eu vou dizer que foi um ponto baixo, mas é porque eu não estava esperando que fosse tão cedo, que era. Não pode ser, não. Não? Então tá bom. Esse espera. Tá. Conta outro ponto baixo aí, um ou outro. Não tem outro. Era esse. Então tá. Então Depois tá. ele conta, tá? Quer falar? O
Então, vou botar Alto, você aqui na assim. tela. Esse aqui é o Matheus, viu, gente? Ponto alto, assim, nessa semana mesmo é só, acho que independente das coisas, Deus tem mantido, né? Uhum. E eu acho que a graça dele é o que nos basta. Então, eu tenho visto muita graça de Deus nessa semana, apesar das situações, mas a graça dele prevalece, eu sei que no fim vai dar tudo certo. Uhum. E o ponto baixo, eu acho que só mesmo a situação, mesmo que a gente está e que querendo ou não é complicado. Essa semana pegou, acho que foi antes de ontem para mim, acho que foi um dos piores dias que eu tive nos últimos anos, mas mesmo assim a gente ainda mantém, né? Não pode parar. E É, Deus tem dado força, tem dado saúde para a gente, que é o mais importante, o resto a gente corre atrás. amém. Que bom. André, quer falar? André está quietinho. É, André Não, tá está quietinho hoje. quietinho. No ponto alto, eu acho que eu vou ter ali e entender mais as coisas. E embaixo, só a situação de agora. Eu acho que Amém. Bom, então, eu acredito que com tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente vai falar sobre um assunto que tem tudo a ver com isso, né? E até, assim, tem a ver com o momento também, todo mundo vive um momento meio tenso, né? Aqui hoje eu posso, até gravando aqui, para qualquer um que assistir, vai poder se contextualizar, porque o mundo todo hoje está no mesmo sobressalto, está na mesma, numa situação muito parecida, assim, de susto, né? Todo mundo meio assustado com o que está acontecendo, até porque a situação, as configurações mudam muito agora, né? A gente está falando sobre isso hoje, mas não quero entrar muito nesse ponto, mas, assim, a situação geopolítica do mundo muda bastante e isso causa muitos problemas, né? A gasolina aqui aumentou demais, então já aumenta tudo, né? Tudo depende, muita coisa depende, principalmente no Brasil. Isso causa um certo temor, né? Porque aumento de preço é sempre restrição de alguma coisa. Mas eu acredito assim que também muitas vezes as pessoas estão passando por situações tão pontuais e tão focadas, tão específicas na vida, que não tem nem muito tempo de lembrar de guerra, né? Guerra está distante ainda para alguém que está com uma situação ali. E o nosso assunto hoje é que a gente vai falar sobre insegurança e medo. A gente vai falar sobre insegurança e medo e o que isso causa na vida da gente. E eu quero compartilhar uns textos com vocês, falar sobre isso. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24, é um texto que fala sobre Saul, o rei Saul, né, que era o rei de Israel, e Samuel. Saul estava na frente de batalha e Samuel estava a caminho da frente de batalha e Saul viu o exército começar a se dispersar e ficar com medo. As pessoas começaram a ficar com medo no exército. E ele precisava esperar Samuel chegar para sacrificar, fazer o sacrifício, fazer a intercessão ali pelo exército, né, pelo povo, para poder sair a batalha, porque ali sempre era assim, né? O povo intercedia, pedia a Deus através do sacerdote e Deus intervinha naquela batalha. E Saúl teve medo daquilo, porque o povo estava dispersando, e ele se meteu a fazer o que ele não podia fazer. Então, a Bíblia que diz aqui em 1 Samuel 15, 24, diz que pequei porque transgredi a ordem do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. O que o povo tinha? Medo. O povo estava com medo da batalha, os exércitos estavam com medo da batalha. E Saul, ao invés de segurar, ser um homem de Deus e falar, olha, gente, nós temos um sacerdote que vai chegar aqui e vai orar por nós, tudo vai dar certo. Tudo vai caminhar de acordo com o que Deus quer. E ele atravessou na frente, que ele quis meter o carro na frente dos bois e acabou atropelando a história e perdeu, né? Perdeu
Essa não foi a primeira vez que ele tinha cometido um erro desse tipo. E ele acabou perdendo mesmo o reinado por causa desse tipo de coisa. Por causa de medo. Não foi a primeira vez que, por causa do medo, ele tomou algumas decisões erradas. Mateus 14, 26 a 27 diz assim: os discípulos, vendo Jesus andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Outra situação aqui, os discípulos com medo, e logo após isso, Pedro também tenta andar sobre as águas, e por causa do medo, né, porque a Bíblia fala que ele vendo as ondas e o mar e o vento, sentindo o vento, afundou, porque ficou inseguro. E 1 João 4,18 diz, não, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, as pessoas, todos nós passamos por momentos de medo, de apreensão. Eu mesmo fiquei apreensivo, com medo, inseguro, algumas vezes em que quando a gente estava decidindo vir para Portugal. E foi impressionante, assim, como nesses dias, exatamente nos dias em que eu estive mais tenso, mais preocupado, mais, assim, em dúvida, foi os dias que alguma coisa aconteceu que me tirou isso. E porque eu orei e busquei a Deus. Eu falei, meu Deus, hoje eu estou com medo. Hoje eu estou com medo porque são várias situações que a gente tem que resolver, são coisas que a gente tem que... E assim, agora não tem mais como voltar, né? Chega uma hora que, né, você já mudou, você já sabe como é que é. Então, chega uma hora que não tem mais volta. Você fala, ou vai, ou vai. Passagem comprada, tudo certo, seguro, documentação, não sei o quê. Você já se comprometeu de uma forma, vendeu tudo. No dia que eu vendi, que eu saí da minha casa, que eu vendi as coisas, comecei a vender e vi que estava vendendo tudo, eu falei, meu Deus, vendi a cama. Falei, não dormi, mas... E aí, nesses dias, né, teve 2 dias específicos, e nesses dias, um dia aconteceu, o meu líder lá me mandou uma mensagem mais tarde que eu falei, meu Deus está cuidando de mim. E numa outra situação, também que eu estava assim, e de tarde eu tive uma outra notícia, né? Então, Deus foi me mostrando, olha, calma, estou contigo. Jesus, nessa situação aqui do mar, faz a mesma coisa, né? Os discípulos se assombram com aquilo, eles já estavam apavorados com a situação por causa do mar e o vento, e eles estavam no meio do mar ali, né? Naquela situação de tempestade, Deus me livre, eu não quero. Mas, às vezes, acontece que a gente está numa situação que está como se estivesse ali, né? Perdido, sem leme, sem rumo. É uma luta constante, porque um barco no mar, assim, eu já tive a experiência de viajar de navio, e o pessoal estava me explicando, né? Você não pode ficar de lado com as ondas. Você tem que ficar de frente para elas ou de costa. Se você ficar de lado, o barco vira. Né? A onda pega o barco aqui de lado e faz isso. Você tem que ficar assim, ó, passando por cima. Então, é uma sensação que você tem que estar ali, que se você perder aquele controle um momento, ele vira. E é bem a situação da vida mesmo, né? A situação da vida é isso também. Pode ficar aí. Vou ficar aqui? Pode. É bem isso também. A gente, às vezes, passa por situações na vida, no dia a dia, que geram essa insegurança mesmo, né? O que vai acontecer? Será que eu vou pegar aquela onda na posição certa? O que vai acontecer agora? Vai vir uma tempestade? O mar vai se acalmar? A gente não sabe o que vai ser no nosso dia amanhã, né? Alguém pregou sobre isso, foi a Bispa Mara, eu acho, né? Pregou sobre isso sim. lá na celebração, e ela falava isso. A gente acha, às vezes, que a gente tem todo o controle da situação na nossa mão. Mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Estava tudo em paz, tudo tranquilo, de repente uma guerra. Estava tudo bem, todo mundo trabalhando, indo para a escola, vivendo sua vida, de repente um vírus. Né? A gente não sabe o que vai ser no nosso dia amanhã. Né? Assim é como essa história aí das ondas do mar. Né? A gente não pode se preparar para uma situação específica, mas a gente pode estar preparado para situações de uma forma geral. E a nossa preparação de uma forma geral está baseada nisso aqui, nesse versículo de 1 João 4,18. No verdadeiro amor não há medo. Parece que não tem relação, né? Mas eu lembro, assim,
É engraçado como eu lembrei agora de uma situação que eu estava, quando eu tinha 11 anos, eu fiz uma cirurgia de apendicite e estava com muita dor, né? No dia seguinte, para recuperação e tal. E é engraçado, assim, que do mesmo jeito que eu estava, quando minha mãe e meu pai sentaram do meu lado, pegaram na minha mão, a dor continuou, mas eu não tinha mais aquele medo. Eu não tinha mais aquela angústia. Acabou aquela angústia geral, assim, do meu estado emocional, né? Eu falei, meu Deus, eu não estou aguentando essa dor. Quando minha mãe me deu a mão, antes de tomar remédio, antes de fazer efeito dos remédios, eu lembro muito bem disso. Né? Então, em situações assim, o amor de Deus, o amor das pessoas ao seu redor, e é por isso que é importante, essa celebração também falou sobre isso, pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos uns dos outros, né? Em qualquer situação, a gente pode precisar. E por quê? Porque é o medo do desconhecido. Por que uma situação nos causa medo? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas a gente pode estar preparado espiritualmente e emocionalmente para o amanhã, para aquilo que vai acontecer. Porque se a gente estiver andando com Deus, e se a gente estiver em oração, falando, Deus, toma conta do meu caminhar, toma a direção da minha vida, e fizer as coisas, seguir a palavra de Deus, seguir os mandamentos, estiver ali, né, fazendo, porque a Bíblia fala um negócio, né, também, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus são os que obedecem os mandamentos, né? Que Jesus fala também. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então, se você está buscando isso, você vai entrar no centro da vontade de Deus e vai viver a vontade de Deus. E mesmo que precise passar por uma situação muito complicada, e é importante você entender no processo o que Deus quer com aquilo. O que Deus quer te ensinar e aonde que Ele quer te levar. Às vezes, durante o caminho, você não percebe, você não sabe. Talvez você nem perceba, depois, quando acaba tudo, você não entenda por que você passou por aquilo, por que você passou por aquele momento de medo e de insegurança. E aí, lá na frente, você vai perceber, porque o seu caráter estava sendo forjado, se a sua fé não falhou, se a sua fé, mesmo que tenha balançado, ela permaneceu, onde que você manteve seus pés. Aqui fala assim, muitas pessoas vivem atormentadas pela insegurança e pelo medo. Mas o que é o medo? O medo é a perturbação resultante de uma ideia de perigo real ou aparente, ou da presença de alguma coisa estranha ou perigosa. Às vezes é aparente, às vezes é real. O aparente é quando a ansiedade normalmente está ligada ao medo aparente. Né? Aparente. Você tem uma impressão de que alguma coisa vai acontecer e aquilo gera uma ansiedade. Mas o medo do desconhecido é o que está acontecendo com alguém nesse momento, que a pessoa não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai acontecer, a situação é concreta e ela não sabe para onde vai. Mas é importante a gente entender o seguinte, que algumas coisas Deus permitiu que acontecesse ao homem, que tivesse medo para proteger ele, né? Eu nem vou entrar muito nisso, mas só para a gente pontuar que existem medos que te protegem, né? Por que eu estou com medo? Por que eu estou com medo de uma situação? Porque eu não sei o que vai acontecer na vida. Então eu posso me preparar para aquilo. Por que eu não pulo de uma janela alta? Porque eu sei que eu vou me machucar, eu tenho medo de machucar, não quero. Né? Então, só para pontuar assim, que o medo não é de todo ruim. Ele protege a gente em algumas situações em que a gente pode evitar um problema, mas existem situações que o problema já está instalado e a gente precisa enfrentar o medo naquela situação, enfrentar o medo com fé. E aí umas perguntas aqui motivadoras que a gente quer fazer. Do que você tem medo? Do que você tem medo? Esses dias me perguntaram, você está com medo da guerra? Você está aí na Europa, você está com medo da guerra? Eu falei, cara, sinceramente, agora não. Eu fico um pouco preocupado com a reação, por exemplo, dos mercados, a economia, porque provoca, não é porque eu vou ter um prejuízo financeiro, é porque provoca uma série de desgastes. Você tem que restringir a questão da energia elétrica,
Você, Eu que já trabalhei com o mercado, sei bem como é isso. Um discurso só de um presidente já mexe no mercado inteiro. Exato. exatamente. E aí mexe no mercado, mexe no bolso de todo mundo, Uhum. né? É. E se mexe no bolso, a pessoa tem que se restringir, tem que, Exatamente. tipo assim, não vou sair mais para fazer tal coisa porque eu não tenho gasolina para sair, Uhum. né? Então, Influencia. vai encontrar outras alternativas. Então esses dias me perguntaram, do que você tem medo? Você tem medo da guerra? Hoje eu não sei, assim, eu tenho medo. Uma das coisas que eu tenho medo, assim, que eu já tive mais medo disso, mas uma das coisas que eu tinha medo na minha vida era de que meus filhos se afastassem de mim. Esse é um medo que acho que todo pai deve ter. Acho que todo pai tem medo disso, né? Ou pelo menos a maioria, né? Quem é um pai que preocupa com os filhos, né? Eu tenho medo de que meus filhos se afastassem a ponto de não querer mais meus conselhos, a minha conversa, e que a comunicação ficasse cortada. Hoje em dia já não tenho mais tanto, já, graças a Deus, já amadureci um pouco mais. Meu filho já está na adolescência e tá bem, a gente está sustentando assim um relacionamento bom. E vocês, do que vocês têm medo? Enquanto ele pensa aqui, do que você tem medo aí? Quais são os seus maiores medos? André? Acho que o meu maior medo em si é, eu acho que perder, vamos supor assim, acho que eu não consegui cumprir, eu acho que o propósito de Deus, assim, na minha vida. Eu acho que é perder mais o temor a Deus, ou até mesmo, eu acho que é isso, a questão do temor. Que eu olho para mim atrás e eu via como eu olhava o mundo, como eu sonhava em cumprir o propósito de Deus, eu olho hoje e eu vejo que está muito longe. Não está longe das coisas acontecerem na minha vida, mas longe falo eu mesmo, entendeu? Então, assim, eu acho que o meu medo maior é eu me sentir só. Chegar no momento de falar, procurar Deus e não encontrar. Acho que esse é o meu maior medo, assim. E acho que isso, eu acho que para qualquer pessoa, a pessoa chegar numa situação e se encontrar, se sentir sozinho, né? Verdade. O meu maior medo, acho que o principal é perder minha família. Isso. E depois não conseguir fazer o que eu vim fazer aqui. Já é isso. E, gente, não tem nada de mal nisso, sabe? Eu acho até que é importante a gente ter determinados medos até um certo ponto. Você ter medo disso aí que você falou é importante porque mostra que você ainda não perdeu. Entendeu? A Andrea tem medo de perder a família porque ela ainda não perdeu. Então, isso, ou de não conseguir fazer o que veio fazer, é porque você ainda tem esperança. Então, eu acho muito positivo você falar isso, e assim, quando, né, você que está assistindo também, às vezes você tem medo de uma coisa que ela ainda pode acontecer, é um futuro ainda, então, se você ainda teme aquilo, é porque não aconteceu ainda, ainda está lá. Achei muito curioso isso, muito, muito interessante. Agora, como é que a nossa vida, e aí eu termino, como é que a vida das pessoas é afetada pelo medo e pela insegurança, né? Porque aí o importante nisso que vocês falaram, que eu achei muito interessante nisso que vocês falaram, qual a importância disso? Como é que a vida da gente é afetada com isso? É você ter tanto medo que você ficar paralisado e não conseguir continuar. E é importante isso porque tem pessoas que param no medo. Param no medo. Ela tem tanto medo que ela para. Ela tem tanto medo que ela para, não só para de, tipo assim, amanhã eu tenho que resolver esse problema aqui. Não é só isso. Ela para a vida. Ela para de pensar, ela para de sonhar, ela para de
Ela não se atreve mais a nada. A mínima coisa, a pessoa com medo não se atreve. Ela não se atreve a realizar qualquer coisa, né? E isso acontece muito, por exemplo, com uma pessoa com mais idade, ela não se atreve porque ela está com medo de, no meio do plano, ela morrer. Então, mas só que isso pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer hora, porque quem está vivo pode morrer a qualquer hora. Então, aqui no texto, só para pegar alguma coisa aqui que eu não peguei, mas aqui diz o seguinte: carros, casas, lojas, escritórios se enchem de parafernálias eletrônicas, enquanto empresas de segurança crescem a cada dia com seus seguranças uniformizados e tal, né? Contudo, apesar do equipamento, o homem continua se sentindo inseguro e cheio de temores, pois tem colocado sua confiança no braço do homem e não no de Deus. Então, essa parte é importante, né? Que a gente confiar em Deus, confiar em Deus faz com que a gente tenha segurança de que aquilo que é o que você falou aí, de que aquilo que Deus planejou vai acontecer. Enquanto você confia. Mesmo que você não saiba onde vai ser, o que vai ser e como vai ser, ou quando vai ser. E se a gente não tiver essa coordenação com a vontade de Deus, com andar com Deus, chega uma hora que a coisa desanda. Então a gente precisa estar realmente dando. Quando você confia em Deus, os seus medos, eles são transformados, né? Quando você coloca tudo isso em oração, né? Tem um outro ditadozinho que diz, né, que coragem é o medo colocado em oração, né? Quando você coloca os seus medos em oração a Deus, não tem uma vez que você não se ajoelhe diante de Deus e vá buscar a Deus que você não levante diferente, com a disposição diferente, com uma esperança nos olhos. Quando você busca a Deus, quando você ora, né, você vê que, olha só, usando o exemplo aqui de Ana, né, aquela mulher que teve justamente Samuel, que é o profeta que a gente falou aqui, ela vivia atormentada, e quando ela ajoelha para orar, o profeta vai lá e fala para ela: a senhora está bêbada essa hora do dia? Ela fala: não, meu senhor, eu estava falando com meu Deus. E é engraçado que ela se ajoelha atormentada e ela se levanta com a convicção de que ela se engravidaria, que o profeta até fala com ela, e ela se levanta com a convicção de que ela engravidaria, mesmo não estando grávida. Então a disposição ali já muda, o seu coração já muda. Então a gente não pode se deixar abalar. É difícil? Porque você está no meio da situação, meu amigo, você está no olho do furacão, você está olhando tudo ao redor. Né? Então essa é a reflexão que eu queria deixar, de que confiar no amor de Deus é saber que o amor dele vai vencer todo medo. É engraçado porque o amor vencer o medo não é algo que não é uma coisa assim, ó, tipo, o amor vence o medo é diferente de a situação mudar. É o medo que mudou. É a disposição do seu coração que mudou. A situação pode não ter mudado ainda, mas o medo já saiu. Entende? Dentro da situação difícil. Dentro da situação difícil, paz. você pode ter paz. Você pode ter paz. Exatamente. E essa é a diferença. Essa é a grande diferença, porque, inclusive, Jesus fala, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não te dou essa paz como o mundo dá. Como é que o mundo entrega a paz? Como é que o mundo dá a paz para nós? Hoje, vamos dizer assim, se você fala paz, o que você quer dizer, além da questão da guerra? Né? Se você fala paz, não, me deixa em paz, o que você quer? Sossego, ficar parado em casa, ou então ir para um lugar pacífico, assim, uma cachoeira, uma beira do mar, não sei o quê. É isso que o mundo chama de paz. Mas isso está ligado a uma circunstância. Essa paz está ligada ao fim de uma guerra, essa paz está ligada a você estar num lugar. E quando você entende que Jesus quer te dar uma paz diferente dessa, é uma paz interior que independe do que está acontecendo ao redor. Ela começa dentro, não fora. Ela começa dentro.
Ela não começa fora. Porque se você depender do exterior, você pode não ter paz durante muito tempo. Mas se você encontra paz em Jesus, como ele fala que vai acontecer, que é a paz que ele dá, aí você até tem até a música, né, que fala. Como que é? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Não me guio por vista. Essa música é antiga. Não conhece, não? Essa música é do seu tempo, Matheus. Essa música é do seu tempo. Eu nasci dentro da igreja. Não. Eu nasci na igreja e não conheço. Quem é da igreja da 44 lá conhece essa música, porque eu cantei ela lá. Gente, então é isso. Eu vou encerrar aqui, no geral, já poder parar a gravação também. Mas aí vamos orar. Também mais uma vez para encerrar. Vem aqui para orar. Sente aqui no meu ladinho. Vou orar sentado aqui, depois a gente ora com vocês ali, especificamente, só para a gente encerrar. Só para a gente encerrar aqui, a gente ora com eles aqui para. Amém. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra, Senhor. Por saber que em tempos de guerra, por saber que em tempos difíceis nas nossas vidas, Senhor, por saber que em tempos de escassez nas nossas vidas, Senhor, o Senhor tem paz para trazer para os nossos corações, Senhor. Deus, eu te peço em nome de Jesus, ajuda-nos e ensina-nos, Senhor, a viver nessa paz, Senhor, não a paz que o mundo dá, mas a paz que o Senhor pode plantar no nosso coração, Senhor, sabendo que o Senhor é quem cuida de nós, Senhor. Como a tua palavra diz, os lírios do campo, nem Salomão se vestiu tão bem como os lírios do campo. No entanto, eles nunca trabalharam, mas o Senhor providenciou tudo que aquele lírio precisava. Que assim também, Senhor, para nossas vidas, Senhor, a gente possa ter essa paz, essa tranquilidade de saber que o Senhor está providenciando tudo de que nós necessitamos, Senhor. Ensina-nos a descansar em Ti, Senhor. Ensina-nos, dá sabedoria, Senhor, para nós trabalharmos e fazermos aquilo que nós precisamos fazer, Senhor. Mas dá paz aos nossos corações, para sabermos que o Senhor está nos guiando, Senhor, para fazermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso aí. Para a gravação aqui, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Um abraço aí para a galera aqui do Instagram, que eu vou botar aí também. Um abraço para o povo que era da igreja da 44. Tchau, gente. Tchau, pessoas.